A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesta ocasião estudaremos a lição de número 13 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, 31 de março de 2024. O tema é o poder de Deus na missão da igreja. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Na sequência, vamos às leituras. Soberano e eterno Deus, mais uma vez te louvamos e te adoramos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Venha por intermédio do teu Espírito Santo mover a cada coração, para que absorva a tua palavra e receba de ti, ó Pai, a graça necessária para vencer esses dias maus. Precisamos do poder do alto para que possamos vencer todas as coisas. Fica conosco, fala conosco, enche-nos com teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, alcançar dias bons aqui na terra até o dia do arrebatamento. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. A lição de hoje tem como texto áureo Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe está lá em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Na verdade prática, nós vemos aqui uma força motriz. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Ou seja, sem essa força, a igreja não consegue dar seguimento, não consegue seguir com a obra de Cristo que ele iniciou aqui na terra. Motriz, na física, é força que impulsiona um objeto a se mover ou a mudar de direção. Vem do latim motrix, que significa aquela que se move. Então o Espírito Santo é a força, é o poder, é o ânimo, que coloca no crente para que ele faça a obra, ou dê sequência na obra de Cristo na terra. Seguindo aqui então para os objetivos da lição. O primeiro objetivo: refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. O segundo: analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E o terceiro: pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo hoje. Aliás, o tema é totalmente dedicado a ele, Os homens que trabalharam, os homens que atuaram, foram movidos pelo impulso, pelo poder do Espírito Santo. Introdução. Vamos ler lá em nossa introdução, então. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito da sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível. A sua maior necessidade.
Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e nem cumpre a sua vocação. No projeto de redenção, elaborado pelo nosso Deus, o Pai planejou, o Filho realizou, e o Espírito Santo, o que ele faz? Atua para que a igreja compreenda o processo da redenção que há em Cristo Jesus e também o impulsiona. O Espírito Santo impulsiona a igreja a dar continuidade no seu ministério, né? Então quem faz isso é o Espírito Santo, e a lição de hoje vai deixar claro isso para a gente, né? Quem é a igreja? Aqueles que seguem a Cristo, somos nós, né? Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome assim a sua cruz e siga-me. Então a igreja é formada pelos seguidores de Cristo, mas para seguir a Cristo é necessário agir como ele agiu, que daí seria a vocação da igreja. Seguir a Jesus significa agir como ele, falar como ele, se comportar como ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz o seguinte: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, ele nos deixou o exemplo, assim como ele passou, peregrinou aqui na terra por um curto tempo, seu ministério, ele deixou a igreja para dar a continuidade, mas não deixou só, deixou com o Espírito Santo, né, para dar continuidade à sua obra. O que seria a obra de Cristo, né? João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. O ministério de Cristo foi curto, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para ajudar a igreja a dar continuidade. Então, sem o Espírito Santo, não tem como. Isso está registrado lá em João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então Jesus estava com seus discípulos, com a igreja primitiva, e está conosco também, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e nos faz prosperar, nos faz vencer. Sem o Espírito Santo não chegamos em lugar algum, mas com o Espírito Santo nós podemos todas as coisas. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, até que ele volte, até o arrebatamento, né? Então esse Espírito Santo habita em nós, somos templo dele, ele habita em nós, ele nos orienta, ele nos ajuda, e no decorrer da lição nós vamos ver alguns versículos que dão base para isso. O Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Efésios 2,22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então o Espírito Santo está em nós, ele nos ajuda, ele nos faz prosperar, ele nos ajuda em tudo. Ainda em João capítulo 14, versículo 26, quando Jesus fala do Consolador, ele fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, então o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. Jesus esteve, cumpriu seu ministério, né? Foi assunto ao céu, mas deixou o Espírito Santo. Ele precisou subir para que o Espírito Santo descesse, e na sua descida ele encontrou a igreja, né? E através da igreja dar continuidade no ministério que Cristo iniciou aqui. João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então o Espírito Santo está em nós, habita em nós e produz um fruto em nós. Então ele produz, e o fruto está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Mas o fruto do Espírito são virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se o espírito vive, habita em nós, certamente este fruto aparecerá, essas virtudes deverão aparecer. Por quê? Porque ele nos motiva, ele nos impulsiona, ele é a força motriz que faz a igreja dar o bom testemunho e glorificar ao Deus que estás no céu. Na nossa declaração de fé, também tem um versículo como base lá na página 122, diz assim: entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Isso é feito por meio do quê? Da adoração, da evangelização, da edificação dos seus membros e do trabalho social. Então a missão da igreja é essa, glorificar a Deus em tudo. E o papel do Espírito Santo é fazer com que entendamos isso e a cada dia vivamos isso, né? Nas nossas lições anteriores, aprendemos bastante sobre a igreja, a missão da igreja, né? Como o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação e a igreja no mundo é o tema da nossa revista, né? Marquei alguns pontos aqui só para a gente lembrar por onde nós passamos no decorrer dessas lições. Nós devemos, como missão, pregar o evangelho do reino, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre os irmãos, no partir do pão, nas orações, ser sal da terra, luz do mundo, revelar Cristo ao mundo perdido, ser organizada e agir como organismo vivo, por meio do quê? Dos seus ministérios que Deus instituiu na igreja, disciplinando pela palavra, batizando, celebrando a ceia, cultuando ao Senhor em todo tempo, e priorizando a palavra de Deus, que foi a última lição, a lição da semana passada. Mas nada isso, como missão, acontecerá se nós não tivermos o Espírito Santo. Tudo acontece e com excelência se o Espírito Santo estiver em nós e se nós deixarmos, ouvirmos a sua voz, né? E deixarmos com que ele age em nossa vida, ou nos motive, né? Nos mova na direção certa. Nada disso acontecerá com excelência, sem a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo emana dele. Então nós precisamos do quê? Do poder do Espírito Santo para cumprir a nossa vocação. Poder, o que fala poder? Poder vem do grego antigo dunamis, ou dinamis, né? Que significa uma energia constante. Então é constante, não é momentâneo. É raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. Então nós precisamos dessa energia constante, desse impulso dia a dia, cotidiano, para cumprir a nossa vocação, para cumprir a nossa missão na terra como igreja do Deus vivo, né? Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante sobre o Espírito Santo e penetrante. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa só ser salva sem a obra do Espírito Santo. Então, o que entendemos? Sem o Espírito Santo, não conseguimos, não vencemos. Com o Espírito Santo, podemos todas as coisas, porque o Espírito Santo revela Cristo em nós, né? Isso é lindo. Não tem como dissociar, né? Pastor Caramuru deixou essa frase, achei bem interessante. Não há como dissociar a realização da missão da igreja na presença plena do Espírito, da presença plena do Espírito Santo e da assistência das pessoas divinas. Ou seja, precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um na sua ação, cada um na sua esfera de ação, para poder ajudar a igreja a cumprir com a sua missão e vocação aqui na terra. Então vamos lá ao tópico 1 da nossa lição. Essa é a nossa introdução. Então vamos ao tópico 1. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério
sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para serem testemunhas, né? Ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do Espírito Santo, do poder do Espírito, conforme descritos nas palavras de Jesus como o poder do alto. Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto áureo, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a nossa referência aí, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Palavras de Jesus. Então, é necessário ficar na dependência do Espírito Santo. Não podemos sair a campo sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, sem estar revestido. A palavra-chave aqui é revestimento, sem estar revestido, sem estar cheio do Espírito Santo, porque problemas virão, dúvidas virão, mas o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo, o Espírito Santo nos ajudará em tudo. Então é muito importante frisarmos isso, né? No dicionário, revestimento fala: cobrir uma superfície com o objetivo de proteger, conservar e decorar. Significado simples. Exemplo, um protetor solar, um verniz automotivo, num vaso de barro, pintura, revestimento de parede. Traz proteção, né? Para conservar mais aquilo e também traz decoração. Mas, no sentido figurado, é munir alguém de autoridade, coragem e força para encarar uma situação desfavorável. Então há problemas na vida, há dificuldades na vida. O que aprendemos? Que sem o Espírito Santo, essas situações não podem ser vencidas, mas com o Espírito Santo nós venceremos todas. Nós venceremos todas. Coloquei 2 exemplos aqui, só para a gente completar esse tema, esse assunto, esse tópico. Davi, quando foi enfrentar Golias, e Pedro diante dos sacerdotes. Lá na primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Diante de Golias, Davi era uma formiga, era pequeno demais, né? Não poderia vencer, com certeza. Eu anotei aqui. Golias com quase 3 metros, né? Sua couraça pesando 60 quilos. Então o revestimento de Golias era grande. E Davi não tinha, tentou experimentar a armadura ali de Saul, mas não deu certo. Ele foi o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Deus o impulsionou, né? Então nós, em nome de Jesus, podemos todas as coisas. Quando Pedro pregando a palavra de Deus, tentaram calar Pedro, tentaram fazer ele parar de falar, mas ele, impulsionado e cheio do Espírito Santo, disse: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Senhor impulsiona através do Espírito Santo os seus servos a encararem, né, a dificuldade, o mal e a vencer no nome de Jesus. Síntese desse tópico: sem o Espírito Santo é impossível iniciar as atividades de forma a cumprir a nossa missão, a missão de Deus. Então, dar continuidade ao ministério de Cristo, cumprir a missão que Deus planejou, sem o Espírito Santo não dá. Precisamos dele, precisamos estar cheios do Espírito Santo, que nós entraremos agora, falaremos mais um pouco e vamos ler também mais alguns versículos, dando base a este assunto. O enchimento do Espírito como experiência necessária. Subtópico 2. Vamos lá então. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra e fez no poder do Espírito Santo. Jesus deu exemplo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele, do Espírito Santo, para exercer o seu ministério. Se Jesus precisou, da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder, né? Desse dínamo, né? Dessa força. Por isso,
podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Não como uma opção. Então, Jesus nos deu exemplo dessa experiência. Lucas 3:21 diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, o que ele fez? Orando ele, o céu se abriu. Começou com oração. 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus iniciou o seu ministério, né? Jesus demonstrou que precisava do Espírito Santo, orou, o céu se abriu, o Espírito Santo o visitou. Foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4, capítulo 4, versículo 18, está na nossa lição. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, versículo 19, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 5, 17, mais uma referência. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Então, Jesus ministrou, Jesus pregou, Jesus deu exemplo que é necessário a presença, o revestimento, estar cheio do Espírito Santo para que a obra dele se concretize na terra através da sua igreja. Então, se ele precisou, a igreja também precisa, sem dúvida alguma. Vamos lá então, alguns versos. Por que a igreja precisa? Porque é o Espírito Santo que convence. Não é a eloquência dos homens, não é o conhecimento dos homens. Isso pode até atrair atenção, mas quem convence é o Espírito Santo, o pecador. Quem convence é o Espírito Santo. Olha só o que diz a Bíblia. Todavia, João capítulo 16, do verso 7 ao 11. Nós vamos ler só o 7 e o 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então Jesus precisou subir para que o Espírito Santo descesse e assim a igreja recebesse esse poder do alto. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence? O Espírito Santo. Quem muda situações? O Espírito Santo. Não é eloquência, não é conhecimento. Isso ajuda, contribui, desperta atenção. Mas quem vai trabalhar na vida do pecador, quem vai trabalhar na vida do crente para melhorar a cada dia, é o Espírito Santo. Precisamos dele. Ele regenera, ele renova. Por isso que a igreja precisa, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, lá em Tito capítulo 3, versículo 5, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É por ele que somos renovados a cada dia. É por ele que somos renovados a cada dia. Sem ele, nada somos. 2 Coríntios capítulo 3, 18, esse verso lindo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo vai nos transformando a cada dia, e a cada dia nós vamos parecendo com o Mestre, a quem nós devemos seguir as suas pisadas, o seu exemplo. A cada dia estamos parecendo com Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele aplica o remédio da graça em nós e nos transforma. Portanto, Efésios 3, 4, capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer ter Jesus, quer se parecer com Jesus, quer andar nas pisadas do Mestre, entender, pensar. Nós temos a mente de Cristo, mas quer fazer, agir como Ele agiu, ser seu imitador. Então, deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo atuar na sua vida.
né? O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele aponta para Jesus, ele revela Jesus. Pelo Espírito Santo conseguimos ter discernimento de tudo. O crente espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido, é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo revela todas as coisas. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Está lá em Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é que somos bons, é porque o Espírito Santo nos ajuda a entender o amor de Deus e aplicar na nossa vida diária. Então que o Espírito Santo nos ajude a cada dia. Então, como estamos falando do Espírito Santo, sendo assim, não vamos endurecer o coração, não vamos fechar os nossos ouvidos e não ouvir o que o Espírito Santo tem para falar nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Deixe o Espírito Santo, receba a palavra do Espírito Santo e certamente ele te ajudará em tudo, te fará lembrar de tudo e nós seremos mais do que vencedores. Hebreus 3:6 diz: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Versículo 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Então, não podemos deixar de ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. Precisamos estar atentos e muito atentos. Subtópico 3 diz o seguinte, vamos lê-lo. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Não basta saber que existe, não basta saber que ele atua, nós precisamos vivenciar. Não basta ser coadjuvante, nós temos que ser protagonistas. Temos que receber o Espírito Santo e deixar ele atuar em nossas vidas a cada dia, né? Subtópico 3, então vamos lá, a leitura. O enchimento do Espírito Santo como experiência concreta, uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro ele mostra que o Espírito Santo ocorre em uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Por quê? Ela podia ser vista e ouvida. A presença do Espírito Santo. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha visíveis, para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, que era o falar em línguas estranhas. Vamos aqui aos versículos para defender, para poder entender um pouco mais esse tópico. Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Observe, o Espírito Santo, 2 vezes no mesmo verso, concedia que falassem. Então era ação plena do Espírito Santo. E o falar em línguas é manifestação do Espírito Santo. Atos 10:46, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Temos mais alguns. Alguns versos. Na casa de Cornélio também nós vemos. E quando Paulo, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, a princípio, melhor dizendo, Pedro. E agora Paulo em Éfeso, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, o batismo no Espírito Santo, a marca registrada do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas. Então, o que quer dizer isso? Que o enchimento do Espírito Santo é uma experiência concreta, física, real, visível, palpável, e não subjetiva. Nosso maior mestre falou sobre isso, Jesus falou sobre línguas estranhas. Então vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São manifestações, dons, manifestações dos dons. Deus trabalhando. Falar em línguas estranhas está lá no rol de dons. Então, é através do Espírito Santo que a igreja tem acesso aos dons. O falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo, Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 12, do verso 7 a 11, eu vou ler rapidamente aqui, para a gente entender então. É através do Espírito Santo que os dons são aplicados, que nós temos acesso aos dons na igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós não escolhemos, nós estamos à disposição. Deus vê utilidade em nós e assim nos usa. A igreja é usada. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas, no versículo 11 diz, mas um só, né, é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um. Né? O objetivo dos dons está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Era para edificação da igreja, né? Exortar a igreja, mostrar o caminho certo e consolar a igreja nos momentos de dificuldades. Então os dons existem, são operados pelo Espírito Santo, é só estar útil. E não é pecado buscar não, então busque e deixe o Espírito Santo encher. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não é invencionice, não é coisa de homem, é Deus que deu a igreja, é Deus que abençoou a igreja, é Deus que ungiu, a cada dia unge pelo seu Espírito, enviou o Espírito Santo para ungir a igreja e essa igreja ser mais que vencedor. É lógico que precisam ter alguns cuidados, sim, por falta de discernimento ou por falta de instrução bíblica, né? Alguns querem pensar e não sentir mais. Estudam intelectualidade, teologia, discussões, decisões humanas. Isso pode roubar a ação do Espírito Santo. Fica só na liturgia, no dia a dia, no conhecimento, né? E afasta o Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo agir, que ele vai fazer produzir o fruto. Ainda que produza o fruto, mas os dons são evidências que o Espírito Santo atua e opera. Outros querem sentir sem pensar, não querem estudar, não querem se preparar, não querem buscar, não querem entender para que serve, né? Querem somente sentir, espiritualizam tudo. Isso também é um problema. E também lá em Coríntios, também, 1 Coríntios, fala sobre isso. E fala em 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Versículo 33, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos. Versículo 39 agora, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Dom do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo. E versículo 40, mas faça tudo decentemente e com ordem. Então tem que ser tudo bem feito, tudo na direção do Espírito Santo, e com certeza na direção dele será bem feito, né? A síntese desse tópico então é: o batismo é uma dádiva que só experimenta quem deseja e busca, né? Se buscar, recebe. Se não buscar, infelizmente, não vai receber, porque o Espírito Santo enche, né? Pedir e dar-se-vos-á, então é necessário buscar. Clama a mim e responder-te-ei. É necessário buscar. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a igreja a buscar o batismo, buscar os seus dons a cada dia, e assim a igreja ser edificada. Vamos lá então para o subtópico 4. A doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestações das línguas está presente, e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos 8, capítulo 8, versículo 14 ao 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali.
Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhado das línguas desconhecidas como evidência inicial. Então, abrange todos aqui, quer dizer, todos aqueles que buscaram, que estiveram ali, que tiveram desejo, né? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. A igreja está começando. E dizendo Pedro ainda essas palavras no Atos 10:44. Caiu o Espírito Santo dele e todos os que estavam ali ouviam a palavra. E foram cheios, todos estavam ali. E impondo, Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, a abrangência é para todos, né? Sem acepção de pessoas. Só tem que buscar. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. Né? Às vezes, subentendido, como o texto disse aí, está lá em Atos capítulo 8:18, esse Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Né? Ele via, eles oravam, impunham as mãos ali, e isso, com certeza, falavam em línguas, isso está subentendido no texto, e eles, então, viam que o Espírito tinham sido batizados com o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. Versículo 17 do capítulo 9, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Então, são evidências. Sinopse. A doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. Então nós vemos que sem a presença, sem a ação, sem o revestimento, sem estar cheio do Espírito Santo, não podemos realizar tudo aquilo que devemos realizar como igreja na terra. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos encha a cada dia e que possamos entender isso melhor. Que o Espírito Santo esclareça cada dia isso em nossas mentes. Agora nós vamos para o subtópico, para o tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então aqui nós vamos ver algumas evidências de pessoas, de irmãos que foram cheios do Espírito Santo e as suas qualidades, as suas ações. Vamos lá então, subtópico 1, capacitando as testemunhas. Primeiro, testemunha é alguém que tem experiência com Deus e que realiza sua obra, exercitando os seus dons que são dados mediante a ação do Espírito Santo. Dons espirituais, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Dons ministeriais, está em Efésios, capítulo 4. E dons assistenciais, Romanos, capítulo 12. Então, uma testemunha demonstra, né, através da sua experiência com Deus, exercitando os dons que são evidências, né, do Espírito Santo agindo na vida deles. Capacitando as testemunhas, então. No livro de Atos, é possível perceber o ensino à capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para desempenho da obra de Deus. Atos 4:43. Neste sentido, vemos o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. E o apóstolo Paulo quando é cheio do Espírito Santo para resistir Elimas, o mágico, em Atos capítulo 3, versículo 9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também estavam revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é sempre o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne, segundo o que está escrito lá em Atos capítulo 2, verso 17. Atos 4:33 fala, como referência, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E alguns exemplos então, e aqui nós vamos citar Pedro e Paulo, rapidamente. Pedro estava cheio, e a referência está lá em Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel,
No versículo 18, chamando-os, disseram que absolutamente, ele pregou. Aí chamando-os, os grandes chamaram lá, falaram assim, que absolutamente não falassem nada mais, nem ensinassem nada em nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Respondendo, porém, Pedro, versículo 19, e João, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aí versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Espírito Santo sempre nos fará lembrar de tudo. O Espírito Santo sempre encherá, sempre será essa energia constante na nossa vida, não fazendo com que não desanimamos, não desistir da nossa chamada até cumprir o nosso ministério aqui na terra, dando sequência ao ministério de Cristo como igreja. Paulo estava cheio, Atos 13:9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. É só a referência. Então Paulo também atuou cheio do Espírito Santo. Pessoas comuns, né? Ou seja, todos aqueles que buscarem vão encontrar a ação, o poder do alto e ser revestido. Atos 2:17 é a referência principal desse texto. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Pessoas simples são capacitadas pelo Espírito Santo, pessoas comuns. E vamos então falando de outras pessoas, outras personagens que aparecem na Bíblia atuando segundo a voz do Espírito Santo. Subtópico 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isto claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus, para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Aqui alguns exemplos. Paulo, fazia, capítulo 19, versículo 11 de Atos, diz, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Vemos Estevão e Filipe em outras referências. Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Atos 6:8. E Atos 8:6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Classe privilegiada? Não. Deus capacita, quem capacita é Deus. Anotei aqui uma referência, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Nossa capacidade vem de Deus, puramente de Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É por Deus, é por Ele, para Ele, através do Espírito Santo, é que Ele capacita a sua igreja a cada dia. Terceiro tópico, subtópico, capacitando a igreja. A igreja é portadora, a igreja como portadora do Espírito Santo, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja no Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes, que está lá em Atos 2:17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também em toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Deus é quem capacita, Deus é quem chama, Deus é quem faz tudo. Eu anotei aqui alguns versos como referência. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 18 ao 24. Mas a ênfase aqui é no verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Deus é fiel, Ele chamou, se nós deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, Ele cumprirá todas as coisas, o seu propósito será concretizado, a nossa missão como igreja na terra será feita com excelência, porque sem o Espírito Santo não tem jeito, precisamos da capacitação, é Ele que nos faz lembrar de tudo, é Ele que nos ajuda em tudo, Ele está conosco até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja, e sempre estará conosco, é só clamar a Ele. A capacitação do Espírito, a sinopse 2 aqui da nossa revista, a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Então muitos veem que Deus age nas nossas vidas, que Deus agiu nas vidas dos apóstolos, dos irmãos, dos nossos irmãos, da nossa igreja primitiva, e assim continua vendo. Por isso a manifestação dos dons é primordial, é essencial para que a igreja manifeste o poder do alto que habita em nós. E o tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Não existe a possibilidade nenhuma de enviar um missionário ao campo sem estar revestido, sem estar cheio do Espírito Santo. Como dissemos antes, o Espírito Santo, ele revela todas as coisas. Ele faz que o crente espiritual, aquele que é cheio do Espírito Santo, consiga discernir tudo, né? E de ninguém é discernido. Então o Espírito Santo orienta em tudo. É o nosso orientador, é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Nos ajudará em todas as coisas. E na missão, e na obra missionária, muito mais ainda. Então vamos aqui ao tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro subtópico, o envio missionário. O capítulo 13 de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, narra o envio dos primeiros missionários da igreja de Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé. Para a primeira viagem missionária, Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra, de maneira clara e audível. E o foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora para essa missão, para essas missões. Então, para essa missão de Paulo e Barnabé. Pois ele é quem convoca, vocaciona, né? E envia. Quem vocaciona e envia. Vamos ler lá o texto. Está lá em Atos capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. E na igreja que está em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, aqui fala de ministério, mas nós não temos tempo, né? E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado, que os tenho chamado. Versículo 3 ainda. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Observe que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles estavam com os ouvidos preparados para ouvir a orientação. Estavam com o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo agir. E assim, jejuando e orando, oraram por eles e assim os despediram, né? Nós vemos dois elementos importantes. O primeiro elemento aqui é a oração. Eu anotei algumas informações importantes aqui. É o primeiro elemento, a oração, para receber poder de Deus. Clamar a Ele, Ele vai responder, como diz a Bíblia: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, serão reveladas pelo Espírito Santo. Primeira manifestação dos dons foi em Atos 3, capítulo 1, né? Quando eles estavam indo na hora da oração.
Exemplo de Jesus, Jesus é uma vida, orando ele, o céu se abriu. Nós lemos no versículo no começo da lição, né? É o pilar da igreja primitiva. Seus discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Paulo, orai sem cessar. Tiago, orai uns pelos outros. Então, é essencial que haja oração. Também é essencial que haja jejum no ministério, na atuação, o Espírito Santo completar a boa obra. Jesus foi nosso exemplo, ele jejuou. E 40 dias foi tentado pelo diabo, Lucas 4, versículo 2. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Ou seja, Jesus jejuou. E quando ele estava com seus discípulos, ele deixou uma recomendação ali. Na sua ausência, né, já era necessário eles jejuarem. Lucas 5,35. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Não que não fosse necessário também nos dias de Jesus, mas se com Jesus ele viram um exemplo de Jesus, imagine sem ele, e quem os impulsionaria a jejuar seria o Espírito Santo. Que possamos jejuar, né? Não ser tão autossuficientes, achamos que somos aí todo poderoso, achando que por conta da nossa intelectualidade, nosso conhecimento, nós vamos vencer todas as dificuldades. Não. E nem ociosos também, pela preguiça, deixar a preguiça dominar. Não, temos que orar, temos que buscar ao Senhor, jejuar, e assim o Espírito Santo achará a ocasião de atuar nas nossas vidas, atuar nos nossos corações. Vamos ao subtópico 2, já caminhando para o final aqui. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar. Quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Vamos ponderar aqui. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito, né? Só o texto aqui para a gente defender esse ponto, entender esse ponto. Impedidos foram Paulo, então, foi impedido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram à missa, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Versículo 9. E Paulo teve de noite, então, uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Melhor coisa do mundo é estar em oração, jejuando, né? E em constante oração e na dependência do Espírito Santo, porque Ele nos fará acertar, Ele nos fará acertar o alvo. Não erraremos se ouvirmos a sua voz, não erraremos se nós estarmos atentos à sua voz e aplicarmos no nosso coração a sua vontade. A lição fala de agências, né, de repente missionárias, que às vezes prepara em idiomas e tantas outras coisas os missionários para serem enviados, né? Mas não basta preparar dessa forma, precisa buscar orientação do Espírito Santo para que a obra de Deus continue e esses missionários que estão sendo preparados para a obra missionária sejam enviados no tempo, na hora certa e na localização certa, e assim Deus seja glorificado e mais uma vez o Espírito Santo manifeste a sua ação, o seu poder de decisão, a intenção de Deus por intermédio dele. Então, ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta o desejo de fazer missões, é preciso buscar a orientação do Espírito Santo de como isso deve ser feito. Sinopse 3, para a gente concluindo aqui já, partindo para a conclusão. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande
comissão. Então, para irmos, precisamos estar revestidos, precisamos estar cheios, precisamos estar orientados e dar ouvidos ao Espírito Santo. Não endurecer o coração, não achar que somos dono da razão pela habilidade, pelos cursos, pela eloquência ou pela intelectualidade que temos, mas precisamos tão somente da ação do Espírito Santo em nossa vida para que possamos acertar mais. Não que não vamos errar, estamos sujeitos ao erro, mas quando ouvimos mais, certamente acertamos muito mais. Conclusão: encerramos esta lição e consequentemente este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz, é o impulso, é o ânimo, é o dínamo, né, que faz gerar o corpo da igreja, o corpo de Cristo na dimensão, no local. Sendo o Espírito Santo, a igreja, sem o Espírito Santo, a igreja não vai para lugar algum. Não tem como chegar. Precisamos do Espírito Santo, necessitamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não vence. Eu anotei aqui, só para a gente concluir, achei muito interessante. O Pentecostes faz parte e a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Então precisa estar presente em todo o tempo, senão a gente não cumpre a nossa vocação, não tem como. Começou no dia Pentecostes, Jesus não abriu mão dele, a gente vê ele agindo, o Espírito Santo. Jesus pregou, venceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo nos encontrou, nos deu poder e graça para vencermos a carne e o mal, conhecer o céu por dentro pela fé. Não abra mão do Espírito Santo, não abra mão desse poder. Não esqueça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não abandone o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo, seja revestido por Ele, seja cheio por Ele, transborde. Busque o batismo, os dons espirituais, redescubra cada dia a sua obra, fale em línguas estranhas. Somos pentecostais, não é pecado, não é vergonha, é poder de Deus, né? É poder de Deus. Um bom tempo atrás, até nossos dias, a gente vê crianças oram e são batizadas nas reuniões de oração, passagens de ano. Não podemos de forma alguma abrir mão desse poder. Você diz: mas eu perdi, não falo mais. Clame, ore, jejue, busque mais, peça a Deus, faz de novo, Senhor. Somos protagonistas do avivamento. Não basta ser teólogo, não basta ser historiador, não basta saber, conhecer e relatar. Experimente, se aprofunde, seja amigo do Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando os irmãos e que o Espírito Santo possa completar a boa obra que começou até o dia do arrebatamento. Nos guarde, nos instrua e nos faça lembrar de tudo para que possamos ser salvos, porque em nome de Jesus nós venceremos e, como disse Paulo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deixe o Espírito Santo te envolver e você vai ver a glória de Deus na sua vida descer. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.